Olá, Pai do Senhor, meus amigos, mais uma vez gravando aqui um novo vídeo. Fazia alguns dias que eu não gravava, mas voltei aqui a falar com vocês mais uma vez. Um Deus que não apenas ama, mas que também odeia. Eu sei que é chocante dizer que Deus odeia, até porque nós temos uma frase que ela faz sentido, que diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso é verdade. Entretanto, o conceito não é completo, biblicamente falando. Por quê? A Bíblia fala de diversas maneiras ou em diversos lugares, diversas referências. Eu vou estar citando algumas para vocês, que Deus não apenas odeia o pecado. Sabemos que haverá julgamento das pessoas e até teologicamente julgamento dos pecados. Entretanto, o ser humano, o pecado faz parte da vida do ser humano. Não tem como julgar o pecado como que fosse um ser vivo ou melhor, uma pessoa, para julgá-lo separadamente do ser humano. O pecado e o ser humano são inseparáveis no sentido da natureza pecaminosa. O ser humano, quando a Bíblia usa a expressão pecador, no sentido geral, está falando não das práticas que alguém tem, mas da própria natureza que esse ser humano possui desde o seu nascimento, desde a sua geração. Então, já nascemos pecador e por isso pecamos. Então, nós precisamos analisar o seguinte: o amor que nós tanto vemos e falamos que Deus tem, isso é verdadeiro. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entretanto, no mesmo contexto, a Bíblia fala que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Isto é, no momento presente, enquanto o ser humano não se rende a Deus, este está sob condenação já, levando em consideração a sua natureza pecaminosa. Entretanto, não é a sentença final para o indivíduo em que está vivo e que está tendo ainda a oportunidade de se arrepender. Ele se arrependendo, essa condenação que a própria Bíblia diz já está condenado, será retirada e cancelada, e o mesmo será recebido como filho de Deus quando se entrega ao Deus verdadeiro, se arrependendo dos seus pecados. Então, a gente às vezes entende que Deus odeia apenas o pecado e não o pecador, porque a gente pensa que se Deus odiar alguém, ele não amará. E nós entendemos que Deus não deixa de amar. Entretanto, Deus odiar o perverso, Deus odiar o ser humano na prática do seu pecado, não significa falta de amor pelo mesmo. Porque não é o oposto de amor, não é ódio, e sim a indiferença. Então, quando alguém afirma que Deus ama e que não odeia, é por falta de entender o conceito de odiar e de amor e como que eles fosse o antônimo. Ou seja, se Deus ama, logo não odeia. É isso que as pessoas pensam, mas esse não é um conceito
não é o que a Bíblia diz. Então nós precisamos sempre analisar o que a Bíblia fala a respeito. Deus ama, sim, ama o tempo todo. Entendemos que sim, mas isso não significa que ele não odeia. Esse ódio, é claro, não é a ideia de alguém de um sentimento vingativo, de alguém problemático, alguém introvertido e que se corrói por dentro e está mal-humorado. Não é essa a ideia, mas é a reação da santidade de Deus contra o pecado. O homem, por natureza, a Bíblia diz que é filho da ira. O homem, quando peca, ele é inimigo de Deus. Deus não odeia apenas o que o ser humano faz, mas ele odeia também aquele que tem o prazer de viver no erro e em seus pecados. Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Eu quero ler algumas referências com vocês, para não ficar como que fosse um conceito teológico, um conceito puramente de alguém que tentou concluir um raciocínio, uma ideologia, quem sabe pentecostal, neopentecostal, ou não pentecostal, calvinista, arminiana ou coisa parecida. Não. Vamos ver isso nas Sagradas Escrituras. A primeira referência está em Deuteronômio, capítulo 25 e o 16. Porque é abominável ao Senhor teu Deus todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica injustiça. É abominável a Deus os homens que vivem na prática da injustiça. É claro que é por causa dos seus pecados, mas não está dizendo aqui que Deus é contra apenas a injustiça, mas contra o injusto. Quer mais? Em Salmo 5, verso 5, os arrogantes não subsistirão diante dos seus olhos. Detesta, em outras versões, odeia a todos que praticam iniquidade ou a maldade. Salmo 11, verso 5. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência. Entendeu que Deus não odeia apenas a violência, mas que ele ama que ele odeia os violentos? Deus não odeia apenas a violência, mas os violentos. Por isso ele castiga, por isso ele pune, por isso ele faz com que algumas pessoas até mesmo sucumbem, como no caso de Ananias e Safira, que foram mortos pelo Espírito Santo em Atos capítulo 5, devido à mentira deles. Também em Provérbio 11, verso 20, a abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu prazer. Provérbio 16, verso 5, todo homem arrogante é a abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. O que justifica o ímpio? Aquela pessoa que justifica o ímpio, defende o ímpio em sua impiedade. E o que condena o justo? Aquele que se levanta contra o justo. Tanto o que justifica o ímpio, como aquele que condena o justo, são abominável, tanto um como o outro. Então, nós não precisamos de mais clareza do que isso. Como eu disse, e a Bíblia diz, o ser humano, por natureza, é filho da ira. Você só está vivo e teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque o sacrifício de Jesus Cristo poupou você. Deus, quando olha para a raça humana, ele tem motivo suficiente para destruir, para fulminar,
para acabar, por que então que ele não faz? Porque a sua misericórdia é sem fim. Não que ele não tenha essa iniciativa ou essa vontade. Em alguns momentos você vai perceber nas Sagradas Escrituras Deus destruindo pessoas. A própria Bíblia diz que ele tira a vida e ele dá vida. Teve um dia em que se levantaram contra os feitos de Deus por meio de Moisés. A terra se abriu e centenas de pessoas foram engolidas vivas. Quando Deus mandava o exército se levantar contra um exército inimigo do povo de Israel, e ele falava: mate a todos. Era a justiça divina condenando os homens por causa dos seus feitos, por causa das suas práticas. Então, nós precisamos perceber isso. Todo homem é merecedor de castigo, mas aqueles que se rendem ao Evangelho, que escuta a palavra de salvação e dá ouvido, Deus manifesta a este a sua misericórdia. Entretanto, não deixando de ser misericordioso nunca, se ele quiser não agir com misericórdia, ele age. Para algumas pessoas, ele continua sendo misericordioso, não deixa de ser, porque faz parte do seu ser. É uma manifestação do seu amor. Entretanto, em Romanos capítulo 9, o próprio Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. No Antigo Testamento, alguns pecados, como diz em Hebreus, as pessoas eram sentenciadas à morte sem misericórdia. Deus, mesmo sendo misericordioso, ele agia em alguma circunstância, não manifestando àquela pessoa a sua misericórdia. Ele é soberano e ele decide fazer o que ele quer das suas criaturas que se rebelam, os perversos, os maldosos. No capítulo 1 de Romanos, Paulo fala uma lista de pecado do ser humano, a maldade do ser humano. E ele conclui no capítulo 1 de Romanos, dizendo que os que fazem tais coisas, e não apenas os que fazem, mas os que consentem, são dignos de morte. E isso não está se tratando morte simplesmente porque um soldado, um policial, alguém se levanta e aplica uma sentença simplesmente porque fui pego. Não. Está falando diante dos olhos de Deus. Então, se você está vivo até agora, é que Deus foi misericordioso com você e te deu a oportunidade. Mas se Ele quisesse tirar a sua vida ou permitir que você fosse banido, Ele não estaria agindo errado, porque observe os dois lados. O mesmo Deus que ama tem outro atributo da justiça, que por meio deste atributo Ele aplica o juízo. Ele tem essa prerrogativa, Ele tem esse direito, mas Ele é tão gracioso que muitas vezes Ele acaba dando ao ser humano a oportunidade de viver, de continuar, de se arrepender. Entretanto, a gente vai ver no Apocalipse uma certa mulher, juntos com seus colaboradores, Deus dizendo que puniria eles, envolvendo a própria família, por causa dos seus pecados deliberados. Uma mulher por nome de Jezabel, que Deus diz que deu tempo para se arrepender e ela não se arrependeu. Por isso, ele colocaria no leito de enfermidade e sofreria também aqueles que estavam se prostituindo com ela. É o juízo de Deus sendo manifestado contra os homens. No livro de Provérbios, capítulo 6, você vai encontrar uma referência de Deus dizendo que odeia aqueles que semeia contenda entre os irmãos. Então você percebe que Deus não está dizendo que Ele odeia apenas a contenda, que Ele odeia apenas o sangue derramado, mas aquele que derrama o sangue do seu próximo. Nós, o ser humano, quando está desviado de Deus, é alvo da sua ira, apesar de Deus nunca deixar de amá-lo.
Entretanto, o amor de Deus não evitará a aplicação da sua justiça, a manifestação do atributo dele chamado justiça. Deus é justo. Então nós precisamos sempre analisar isso. Deus aplicou sua justiça muitas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ele aplica isso até hoje. Então nós devemos atentar para a palavra de Deus. Se aqueles que ouviram os mandamentos lá no Antigo Testamento por meio de anjos receberam a justa retribuição, fala em Hebreus capítulo 3, se não me falha a memória, como ficará, como escaparemos nós que ouvimos a palavra do próprio Cristo? Como escaparemos nós do juízo, da manifestação da ira de Deus? Então é isso que nós sempre precisamos analisar. Como é que nós concluímos isso? Tratamos disso sempre tendenciosos. Não, Deus é amor, mas entenda isso, Deus é amor. Mas quando ele age contra o ser humano, que se rebela contra ele, ele não está deixando de amar. É que ele também tem outro atributo que não é fora do amor, ou seja, não é oposto do amor. O Deus que ama, o Deus que é justo. Ele também é justo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é imutável, ele é misericordioso, Deus é infinito, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não deixa nunca de possuir esses atributos e eles se manifestam. É que nós sempre colocamos em evidência o amor de Deus, como que o amor impedisse que outro atributo de Deus se manifestasse. Não, Deus não é impedido de agir, ele simplesmente age no momento certo com cada pessoa, baseado nos seus atributos que são permanentes. Deus odeia o pecado, sim. Deus ama o pecador, sim. Mas ele também odeia os perversos. Então fica aí essa pequena palavra, talvez um pouco difícil de você entender. Fica à vontade em pesquisar, em ler as Sagradas Escrituras. Aquele que deliberadamente vive na prática do pecado está atraindo a si o ódio do divino.